João 15. Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz que para ele não era peso e para os irmãos era segurança repetir as mesmas coisas. O Evangelho de João, o quarto Evangelho, o último a ser escrito. Se você olhar com carinho esse Evangelho, você vai perceber, volte algumas páginas, que até o capítulo 13, Jesus está se dirigindo às pessoas, Jesus está se dirigindo às multidões, os discípulos estão próximos, mas a direção dele, a ênfase dele é nas pessoas. A partir do versículo 14, 15, Jesus volta-se para os seus discípulos. Jesus, a partir de agora, 14, 15, ele volta-se para os seus discípulos e vai lhes transmitir as últimas orientações. João 1 ao 12, pessoas, sobe, desce, expulsa demônio, cura o leproso, e vai, desce, acontece. Agora ele volta-se para os discípulos e vai lembrar aos discípulos alguns ensinos que os discípulos não poderiam esquecer. Um deles está no 14, um ensino tão profundo sobre humildade, mas eu quero lembrar os irmãos do capítulo 15. O capítulo 15 começa dessa forma: eu sou a videira verdadeira. Essa primeira declaração de Jesus era autêntica e necessária naquele tempo, hoje ainda mais, porque nunca em todo o tempo tivemos tantas oportunidades de caminhos de videiras ou meios pelos quais poderíamos nos alimentar. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Está comigo? Não, eu não vou ler na íntegra. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o. Jesus começa dizendo: eu sou a fonte de toda a vida. Vocês não podem esquecer disso, discípulos. Eu sou a videira. Não é o fariseísmo, não é a cultura grega, não é a cultura romana. Eu sou a videira. Se vocês não estiverem em mim, ele vai dizer mais para frente, vocês estão perdidos. Então Jesus deixa claro que ele é a causa da salvação. É por causa dele que eles estavam ali. Eu sou a videira verdadeira. Ele continua informando, dizendo o seguinte: o meu pai é o agricultor. Se você abrir, eu peço que você não abra, que você fique em João, eu abro em 2 Coríntios. Quem conseguir rápido voltar, se não fique aí mesmo em João. Em 2 Coríntios capítulo 5, o texto diz o seguinte: a saber que Deus, o Pai, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios, você vai ver um outro texto que eu me lembrei aqui agora, que eu acho tão bonito. É o seguinte: Efésios capítulo 1, versículo 3, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele continua dizendo, no versículo 5: nos predestinou para Ele, para o Pai, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção. Jesus é a videira, Ele é a fonte de toda a vida, mas o Pai é o agricultor. Foi o Pai que plantou Jesus na terra, foi o Pai que pegou Jesus e põe junto com o Espírito Santo e colocou no ventre de Maria, cumprindo com toda fidelidade Gênesis 3,15, quando diz que o descendente da mulher viria para resolver o problema do pecado. Jesus não tem nenhuma participação do homem diretamente, ele vem somente da mulher. O descendente da mulher nasce, e esse descendente é a videira verdadeira,
e o pai é o agricultor. O pai é aquele que cuidou da videira, orientou a videira, instruiu a videira. E quem nós somos? E quem nós somos? Olha para o texto. Quem nós somos? Fala com força. Esse é um texto que você já conhece, não está aprendendo isso agora. João 15 diz que Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Nós somos os ramos. Nós somos aqueles que estamos ligados na videira, na fonte, eu repito, na fonte de toda a vida, na fonte de toda a riqueza espiritual, onde recebemos toda a revelação. Paulo ora lá aos Efésios dizendo que Ele vos dê espírito de revelação e de sabedoria. Tudo que você conhece, nós, Massinha, Adriana, Dalvinha, eu e todos os irmãos, recebemos da parte de Jesus, a videira verdadeira. Eu pergunto aos amados, nós como ramos, estamos lá ligados à videira. Por meio de quem temos nos alimentado? O que tem nutrido a nossa fome? Porque sabemos que a videira é a raiz que produz alimento para todo o restante da videira. Mas e nós? Muitos de nós, ou alguns de nós, não temos vontade de orar, não temos vontade de ler a Bíblia, não temos nenhuma intenção em evangelizar, muito menos de gastar cabeça e tempo fazendo discípulos. E isso não produz em nós, e nós não sentimos de forma nenhuma fome. Por que será? Se eu sou o ramo, Ele é a videira, Ele me alimenta com a vida que vem dele. Mas se eu estou nele e eu não tenho fome daquilo que é natural a Ele, alguma outra coisa está me alimentando. Sim ou não? Entendeu o que eu quero dizer? A gente precisa pensar na vida cristã. A gente não pode seguir a vida cristã alopradamente. A gente não pode sair correndo de forma desengonçada. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, faz uma pergunta aos crentes de Corinto, dizendo o seguinte, não está aí também, Drix? 2 Coríntios 13, versículo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. É um texto forte. Mas como assim os irmãos de Corinto? Os irmãos de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, os irmãos de todos os dons, os irmãos a quem Paulo no capítulo 11 elogia por guardar as tradições. Sim, porque tudo isso é de Deus. Todo dom perfeito, toda graça e manifestação do poder é de Deus. De alguma forma não há nenhuma virtude ou vantagem, ou, como é que eu posso dizer, ou habilidade nossa em produzir esses resultados que os irmãos de Corinto produziram. Eu lembro e pergunto aos amados: o que tem tirado a sua fome de estar reunido com a igreja? Alguma coisa está tirando a sua fome. Você está se alimentando de outra videira. Quem está em Cristo e se alimenta da seiva, Jesus, homem, no meio aqui na terra, Ele estava pregando, Ele estava evangelizando, Ele estava expulsando demônios, mas Jesus tinha fome de Deus. Por isso Ele acordava de madrugada, se retirava para um lugar solitário e matava a sua fome e a sua sede no agricultor
Mas se eu não tenho fome, se quando falam de vigília eu me tremo todo e me dá um enjoo na barriga, eu preciso examinar as minhas raízes. Eu não posso justificar na percepção e entender o seguinte: é a semana que é ruim, é o mês que foi fraco, alguma coisa está roubando a sua fome. Não é assim? Eu, por exemplo, se eu comer biscoito perto do almoço, eu perdi a minha fome. Tem gente que não, que come biscoito e tem mais fome ainda, é um saco furado. E sejamos assim no aspecto espiritual. Vocês estão me entendendo? E estão entendendo a necessidade de Jesus ter utilizado esse adjetivo verdadeiro, essa qualidade que ele diz: eu não sou qualquer videira, porque existem outras videiras, existem outras fontes de alimentação, pseudas alimentações ou falsas alimentações, mas que matam a nossa fome, que matam a nossa esperança, que roubam de nós a dependência da videira. Quando chegamos num espaço como esse, eu não canto com força, porque eu já estou tão cheio, seja lá do que, eu já estou tão cheio dos meus problemas, ou dos meus projetos, ou das minhas ânsias. Por favor, examine a sua raiz. Por favor, não deixa isso para o último dia. Não deixa isso para o dia que você e eu nos encontrarmos como agricultor e virarmos para ele, Mateus 7, e dissermos: Senhor, Senhor, eu pregava. O problema é que eu não te conheço. Eu não sei quem você é, porque você nunca me visitou na sala da graça. Quem você é? Talvez os irmãos em Salvador te conheçam, mas eu não te conheço. Você se alimentou da expectativa, você se alimentou de conhecer e de aumentar o seu intelecto, que eu já tinha te avisado em 1 Coríntios capítulo 8, que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Está comigo? Do que adianta as pessoas nos conhecerem? Do que adianta nós conhecermos as pessoas e Deus não nos conhecer? Uso o exemplo fácil de entendermos. Se eu for hoje em Brasília e dizer que conheço o Temer, eu conheço o Temer, conheço, mas Temer não me... Ou seja, não adianta conhecermos a respeito de Deus, conhecermos a Ele, se Ele não nos conhece. E quando Ele vai nos conhecer? No íntimo, no quarto, na intimidade, no alimentar-se dEle, na palavra, na oração, na comunhão, na doutrina, na simplicidade de uma vida cristã. Amém ou não? Ele é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor. Nós, os ramos. Benditos ramos. Bendito, fala para o seu irmão assim: você é os ramos. Gostou? Abra a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 11. Gostou? Dá uma olhada comigo nesse texto. Romanos 11. Vamos no versículo 16. Romanos 11, 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa fala forte comigo, se for santa alguns, também os ramos o serão. Se forem alguns dos ramos, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu
sendo oliveira brava. Algumas versões, zambujeiro. Oliveira brava, é melhor oliveira brava, né? Que bravo, né? Fostes, você, vamos lá comigo. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, zambujeiro, fostes enxertado em meio deles, e se tornastes participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Quem é a raiz? Quem é a raiz? Jesus. Continue lendo comigo. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas tem. O apóstolo Paulo está talvez em um dos mais difíceis, ou grupos de mais difíceis capítulos da Bíblia. Romanos 9, 10 e 11. Soberania de Deus. É assim que ele termina, inclusive o capítulo 11. Mas me chama a atenção quando ele falando de Israel, os ramos naturais, e falando de nós, os gentios, os ramos enxertados, como ele conduz o assunto, dizendo o seguinte: Israel, os ramos naturais foram cortados por incredulidade. E uma vez eu ouvi uma expressão sobre incredulidade, porque talvez para nós que cremos, seja muito difícil entender se somos incrédulos ou não, porque nós cremos. Mas uma vez ouvindo um irmão, não lembro exatamente quem, o irmão usou uma expressão interessante, de daí para aqui, ampliou na minha cabeça essa possibilidade de incredulidade. É a chamada incredulidade prática. Nós temos a credulidade teológica, filosófica, conceitual. Eu creio que a santidade é o melhor caminho. Filosoficamente falando, intelectualmente falando, entenda, eu estou usando expressões aqui para fazer mesmo essa divisão. Nós temos uma filosofia, amar a sabedoria, filosofia, sabedoria. Nós amamos o conhecimento de Deus, a verdadeira sabedoria. Mas o nosso problema é que muitas vezes a nossa credulidade está apenas no conceito da sabedoria. Nós só cremos nas verdades ditas, mas a nossa credulidade não alcança a prática, que foi o problema dos israelitas. Eles criam no Deus de Israel, eles não se abriram para o politeísmo, eles criam em um só Deus, mas na prática não precisa ser bem assim. Escondido não precisa ser tão duro, onde ninguém vê, eu não preciso ser tão fiel. Incredulidade prática. Israel caiu porque lhe faltou uma credulidade prática. Eles criam no conceito. Romanos capítulo 10, Paulo fala deles dizendo o seguinte: eu atesto que os judeus são zelosos por Deus, mas tem uma relação completamente equivocada, porque eles querem ser justificados por suas práticas, eles querem ser justificados pelos seus esforços. Que não sejamos assim. O texto fala com clareza em Romanos 11, volte comigo, que nós que fomos enxertados pela fé, e para entender fé tem que ler Hebreus 11. A fé moveu o coração de Moisés a abrir mão dos privilégios do Egito. A fé moveu, a fé produz ação. Duvide da sua regeneração. Se você está vivendo
numa prática voluntária de pecado, sem ter a fome por Deus ou pela videira verdadeira. Amém, irmãos? Eu estou me fazendo claro? Amém? Olhe comigo, continue lendo o texto comigo. Versículo 21, porque, eu estou em Romanos 11, 21, porque se Deus não poupou os amos naturais, quem são os amos naturais? Israel. Se Deus não poupou os amos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade conosco e a severidade com eles de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade de Deus. Somente se, apenas se, o quê? Permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Perceba a ênfase que Paulo dá aqui, é a mesma que Jesus dá lá em João 15. Permanecer. Permanecer. Quem nos faz permanecer? Quem nos faz permanecer? Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, está perto. Olha o que ele diz. 1 Coríntios 1, versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos confirma? Ele. Quem é a videira verdadeira? Quem é o agricultor? Quem é o agricultor? Deus o Pai. Quem são os ramos? Em que videira você está ligado? O que tem matado a sua fome? O que tem tirado o seu desejo de orar? O que tem cansado você a ponto de na hora de orar você tem sono? Então tem questões que são fisiológicas, mas a gente sabe quando não são fisiológicas. A gente sabe quando que para aquele assunto, para aquele time, para aquele projeto a gente perde o sono, a gente vira a noite. Mas quando se trata do Evangelho, aí a gente está muito cansado, porque a gente trabalhou, gastou a mente, recebeu nutrientes, não da videira verdadeira.